Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Consumo Cast e hoje estamos aqui com professora Maria José de Sena. Como vai, professora? Tudo bem, Breno? Muito bom estar com vocês aqui. Estamos aqui para falar sobre sua candidatura para a reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mais uma vez. E hoje eu queria falar um pouco sobre a senhora, sobre o que lhe motivou a voltar para essa casa, a voltar à reitoria e a sua nova candidatura. Pode falar mais um pouco? Então, Breno, eu quero também primeiro cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, né? E dizer o seguinte, que na minha trajetória na UFRPE, eu sou professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, estou aqui como professora há 30 anos, mas também fui oriunda desta casa, sou egressa da Rural de Pernambuco em 2 cursos de graduação, Medicina Veterinária e Licenciatura em Ciências Agrárias. Então, a gente termina que tem um olhar bem diferenciado, né? Por conta do tempo que a gente já está aqui, porque essa casa nos acolheu há anos atrás. E o que é que acontece? Por que Maria José está voltando? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber. Afinal de contas, nesses 30 anos como docente desta casa, a gente teve a oportunidade de colaborar com a gestão da UFRPE. Iniciamos como coordenadora de curso, de graduação, por 3 anos e meio, depois 8 anos de pró-reitoria de ensino, e depois 8 anos de reitoria. Bom, aí a gente pensa assim, já tá bom, já colaborou, né? Já tivemos gestões que foram extremamente reconhecidas, um trabalho bem focado nas pessoas, porque eu acho que é isso que um líder tem que fazer. Eu digo sempre que o líder, o gestor, ele não pode se envaidecer do prédio que ele construiu ou de um equipamento que comprou. Não, isso aí é obrigação do gestor, né? Isso aí é bobagem se ficar se vangloriando porque fez isso, comprou aqui, não. Eu acho que um gestor, um líder, precisa cuidar das pessoas. Precisa ter um olhar. E as nossas gestões aqui, elas foram sempre focadas nas pessoas. E quando a gente foca nas pessoas, eu acho que tudo funciona, tudo dá certo, né? Então a gente tem esse olhar, né, para as pessoas. Isso é uma marca das gestões Maria José de Sena. Aí as pessoas perguntam assim, por que a senhora está voltando? Tem vários motivos, sabe? Naqueles que eu vou poder falar aqui para vocês, a gente vai conversar sobre eles. Nós tivemos episódios, né, que interferiram muito no desenvolvimento das universidades públicas. Atingiram principalmente as universidades, né? Não só as universidades, mas como a educação pública como um todo, né? Que foi um governo que negou a educação durante 4 anos, né? Negou a pesquisa, né? Negou a ciência. E tivemos também um fenômeno que não dependia de ninguém, que foi a pandemia. Durante esse tempo de pandemia e durante esse tempo de governo que não reconhecia, né, o valor da educação, tivemos sim percalços, tivemos problemas, não foram poucos. Mas o que a gente percebe nisso tudo é que com esses problemas, o foco da instituição, o foco da gestão, ela foi meio que dissipada, ela foi meio que focada em algo que não foi naquilo que eu acho que tem que ser, que é o fortalecimento da graduação e o cuidado com a instituição. Retornamos na pandemia e encontramos uma universidade bem diferente, né? Encontramos uma universidade muito descuidada. E a pandemia não trouxe não veio para tirar os seus gestores, os seus líderes, tirar o foco, o olhar dessas pessoas para o âmbito da instituição. Né? Então a gente viemos com muitos problemas. E começamos a observar que o foco ele foi realmente totalmente desviado. Então os espaços da nossa instituição eles estão muito precários porque não houve esse cuidado durante a pandemia, porque se a casa estava vazia, vamos dizer assim, a organização estava vazia, era mais motivo ainda que você tinha para poder focar, porque tinha que ter esse cuidado. Né? Afinal de contas, nós tínhamos contratos continuados na universidade, contratos de manutenção, né, de serviços gerais, podia ter tido esse foco, poderia ter sido continuado, né, esse olhar para as estruturas. Uma outra coisa também, quando eu falo estrutura, eu faço estrutura física e os parques também, os parques automotivos, por exemplo. Né? A gente retorna de uma pandemia onde a gente não tem
transporte para uma aula prática, a gente volta sem bebedouro para os estudantes, para a gente tomar água, Sim. né? De modo geral, volta sem bebedouro, a gente volta muitos espaços sem água, inclusive, né? Espaços com muito mofo, espaço descuidado, né? A gente vê hoje, em todos os locais que a gente passa hoje, Breno, falando da nossa candidatura e, claro, mostrando as nossas intenções para os próximos 4 anos, é um lamento só, né? O lamento do descuido, o lamento da falta do olhar e da falta de prioridades. Né? O gestor público ele tem 2 coisas que não pode sair dele, que é o planejamento e as prioridades. Tem que ter prioridade, porque a gente, se não trabalha com prioridade, a gente se perde. Né? Então, houve vamos dizer assim, um desmantelo, né, durante esse tempo. E a comunidade, vendo isso, Breno, me procurou. Né? Eu fui procurada por muitas estudantes. Fui procurada pelo corpo técnico, os servidores técnicos da casa, pelos professores. Então, foi assim, foram momentos de muitos contatos, deles indo na sala onde eu trabalho, né? Sou lotada no Departamento de Medicina Veterinária, e recebi muita gente, né, pedindo que voltasse. Professora, a senhora volta porque a universidade está precisando realmente daquela sua dinâmica, né, do seu jeito de ser Maria José de Sena, que é um jeito arrojado, é um jeito de se comunicar com muito respeito com a comunidade e de cuidar, de cuidar das pessoas, de cuidar do ambiente, de ser impulsiva naquela questão de buscar mais, né? A gente não se conformou com o orçamento que era aprovado, né, na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós nunca nos conformamos, nós sempre tivemos orçamento aprovado na LOA, mas nós sempre íamos e trazíamos suplementações para o nosso orçamento. Então, esse é o jeito de ser, né, Maria José de Sena. Então, quando nós que ficamos depois de maio de 2020, começo de 2021, acho que 2020, o ano passado, 2022, eu não me lembro mais. A gente está em 2023, ano passado foi 2022. Eu sei. Porque realmente, ultimamente a gente está fora do... Está meio perdido. É muita coisa para a gente fazer, são muitos locais para a gente visitar. Mas ficamos na gestão, como assessora direta, 2 anos. Então, nesses 2 anos também pudemos perceber muitas coisas e aí a gente viu que a gente não tinha espaço para colaborar mais. Né? Então, foi na hora que a gente deixou a assessoria. Então, depois de receber e depois de observar mesmo, porque a gente estava ali, a gente estava acompanhando, a gente estava tentando sugerir, mas enfim. Então, foi um conjunto de coisas, sabe, Breno? E uma coisa que realmente me deixou, que foi um ponto assim bem crítico, que me fez parar, pensar e decidir, foi quando eu percebi que nós estávamos formando nossos alunos pela metade. Né? Os alunos não estavam tendo realmente uma formação que desse a segurança de ir para o mundo do trabalho e competir, né, com outros valores lá no mundo do trabalho. O que exatamente seria essa formação pela metade? É uma formação onde você não tem um ambiente que você possa estudar com tranquilidade, você não tem as suas aulas práticas, porque se é laboratório, falta insumo. Se é uma aula prática fora do campus, falta o transporte. Então, essas coisas, eu acho que, por exemplo, eu tiro o conteúdo que eu discuto com os nossos alunos, né, nossa turma. Eu sou professora do 10º período da medicina veterinária, por exemplo. Né? E eu trabalho com conteúdo que a minha disciplina é a seguinte: ou eu estou na fazenda, lá na criação, né, vendo a vaca dar leite, certo? Ou eu estou numa indústria transformando aquele leite em derivados. Então, é um conteúdo que é totalmente contextualizado, ele tem que ser prático, porque senão a gente não consegue, né, que esses meninos, essas meninas, que eu chamo assim, né, eles tenham segurança naquele aprendizado. Então, não consegui fazer uma aula prática desde que eu voltei da pandemia. Vixe, Maria. Porque todas as vezes que a gente vai, que a gente tenta conseguir, eu e nossos colegas também são da disciplina, a gente tem não tem ônibus, não tem transporte, né? Então, isso é muito, muito ruim. E assim, enfim, outras coisas que acontecem. Então, aí a sensação que eu tenho, na realidade, isso me incomoda muito, é que a gente está formando pela metade, a gente não está formando
sabe, Breno? O estudante com a segurança que ele precisa sair da instituição. Entendi. Hoje o ensino-aprendizado ele requer da gente outro tipo de comportamento, né? Eu acho que hoje a gente não ensina nada. Hoje a gente aprende com os alunos, a gente só aprende fazendo. Né? A gente aprende, é uma troca. Né? É uma troca. Troca de experiência, no caso. Tranquilo, uma troca de experiência. Né? Hoje o professor que disser que eu ensino, não, você trabalha o conteúdo conjuntamente com seus estudantes, né? Com seus alunos e suas alunas. Então a gente, e isso a gente deixou de fazer, né? Deixamos de fazer porque isso me incomoda bastante, isso me deixa. E não é isso que eu estou falando para você, isso é o que hoje representa a instituição como um todo. Né? Os colegas, eles têm essa sensação, né? Então, eu acho que é preciso caminhar, é preciso conhecer as dificuldades, né? A minha gestão, eu tinha uma gestão lá, todas as gestões que eu fiz, eu tenho uma característica muito, muito forte de eu estar nos espaços, né? Uma gestão presencial. Presencial, a gestão presente nos locais, porque assim a gente consegue avançar. Eu digo que eu tive, os estudantes, né? As estudantes foram os meus maiores assessores. Né? Porque a gente tinha contato diário, as portas eram abertas. Quando eu era coordenadora, quando eu estive coordenadora, quando eu estive pró-reitora e quando eu estive reitora. Porque eu digo para você, Breno, se não tem a fala de vocês, fica muito difícil. Né? Então nós fomos para as lutas juntos nas ruas, a gente decidia as coisas dentro da universidade, a gente ouvia os nossos estudantes. Então, assim, e eles foram muito, muito parceiros, sabe? Eu acho que eu digo sempre que eles foram meus maiores assessores. Você falou um pouco sobre seus alunos, sobre suas experiências, sobre quem é Maria José de Sena. Eu queria que você falasse um pouco sobre os pontos de sucesso que você teve no seu mandato e que você quer implementar no seu novo mandato. Então, sua visão e seus planejamentos para esse novo mandato. Eu acho que os pontos de sucesso, Breno, que eu acho que eu posso apontar, primeiro é esse meu perfil. Né? Eu acho que um gestor, uma gestora pública precisa ter um perfil muito de se colocar. Né? Acho que a gente defende a instituição. A gente defende uma bandeira. Nossa bandeira é a educação e a gente defende a bandeira e defende a instituição. E esse jeito de fazer de Maria José de Sena é um jeito que abre as portas. Sabe? A gente consegue se inserir no processo como um todo. Porque nós não fazemos gestão só dentro da instituição. A gente faz mais gestão fora da instituição, porque a gente precisa buscar para a instituição, precisa abrir os caminhos, né? Precisa ter uma interlocução entre a empresa pública e privada, porque a gente precisa desse contato, a gente precisa, né, a gente precisa ter esse espaço muito aberto entre o MEC e a instituição, entre todos os ministérios e a instituição. Então, eu acho que esse jeito de se inserir, né, colocando a instituição sempre numa posição de vanguarda, eu acho que isso é um ponto muito importante. Uma outra coisa é essa característica mesmo de cuidar das pessoas. Sabe? Eu me orgulho disso, porque isso é uma característica de Maria José de Sena. É muito peculiar essa questão. Quando vocês me veem hoje fazendo campanha e abraçando e beijando os estudantes e todo mundo que a gente... É porque a gente gosta mesmo, isso é uma coisa minha, eu nasci com isso aqui. Né? Então, esse é o cuidado, esse é um olhar. E quando a gente olha, a gente cuida dos espaços. Por exemplo, a gente requalificou muitos espaços na universidade. Né? Nós requalificamos porque a gente sentia necessidade dessa requalificação. Vocês não estiveram aqui em 2012, né? Nem tampouco no ano 2000, por exemplo. Né? Eu mesmo cheguei depois da pandemia, então cheguei em 2021. Você não conhece quem é Maria José de Sena? Você já viu falar de Maria José, mas você não conhece o dia a dia. Por isso que eu estava querendo saber dos pontos, de onde sua mão tocou. Isso, então assim, a gente olha hoje para a universidade, né? E a gente vê uma outra universidade. Nós não tínhamos espaços, não tínhamos jardins, a gente não tinha flor, a gente não tinha um jardim organizado, sabe? Então aquela pracinha na sua frente do departamento do seu curso, era uma coisa morta, você não tinha aqueles banquinhos para sentar, você não tinha nada ali. Ali era tudo muito, muito jogado, e a gente começou a olhar esses espaços com um carinho. Você chega nos espaços, você tem... Foi uma gestão que, por exemplo, fez a primeira contratação de jardinagem. Né? Então, assim, é cuidar das pessoas. A piscina aquela área da piscina foi uma área toda requalificada.
Né? Você está vendo uma piscina hoje, mas não era a piscina que eu encontrei lá atrás. Você entendeu? Eu estou falando dos espaços e ainda falta muito, porque eu não sei se vai chegar a nossa programa, a nossa proposta, mas se você olhar a minha proposta, mas a proposta que a gente construiu na instituição como um todo, né, como foram muitas mãos e está sendo ainda construída, você vai ver o quanto eu valorizo agora, né, mais ainda, os espaços de convivência. A gente não tem praticamente espaço de convivência na universidade. E agora tem que ter um outro olhar. Hoje, qualquer gestor, qualquer líder, de qualquer organização, precisa ter esse olhar. Por que a senhora está dizendo isso agora? Eu digo que sempre a gente precisa ter esse olhar. Mas hoje, mais ainda. Nós passamos por uma experiência muito ruim, que foi a experiência da pandemia. É uma experiência que nos enjaulou, vamos dizer assim, dentro das nossas casas, dos nossos espaços. E a gente passou muito tempo sem convivência. Né? E a gente perdeu muita gente, a gente perdeu família, a gente perdeu amigos. Então, nós estamos ainda muito adoecidos depois da pandemia. E eu sinto, Breno, falando com vocês, andando nos espaços da universidade, que as pessoas estão muito carentes de espaços de convivência realmente. A gente precisa hoje se encontrar mais. E a gente tem experiência de universidade fora mesmo do país, né, onde a gente chega e vocês estão lá tudo jogados. Eu acho uma coisa mais maravilhosa, né? Jogados, todo mundo junto, tem espaços aqui, espaços ali. A gente precisa mudar. A nossa mudança, a nossa gestão hoje, quem pensa que vem com uma outra gestão, que já foram gestões que foram reconhecidas pela instituição, foram reconhecidas pelo Estado e pelo país. Né? Então, a professora Maria José de Sena, ela tem uma maior... Ela recebeu, não ela foi a pessoa que foi receber, porque nada que eu consegui de reconhecimento, eu digo que fui eu, mas foi a universidade que foi reconhecida. Né? Então, quando o MEC me reconhece, eu reconhece a instituição e nos contempla com a maior comenda da educação do Estado brasileiro, não é Maria José de Sena. É o trabalho que Maria José de Sena prestou frente a uma universidade pública, entendeu? Quando seis cidades do Estado de Pernambuco nos condecora com o título de cidadã daquelas cidades, não é Maria José de Sena, não. É a universidade que está recebendo aquilo, sabe, aquele título, sabe, Breno? Então, assim, foi uma gestão que foi muito reconhecida durante esse tempo. Porque a gente tinha um olhar diferenciado mesmo. Nós recebemos um prêmio, para você ter uma ideia, porque nós nos destacamos no diálogo quando os nossos estudantes ocuparam os espaços da universidade. Então, a gente foi reconhecido. O Ministério Público Federal nos reconheceu como uma pessoa que interlocutou dentro de uma urbanização muito grande. Entendi. Você entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Então, a gente vem hoje com outra proposta. A gente vem hoje com uma proposta de muita valorização das pessoas. Se a gente valorizava antes, agora muito mais. Né? O olhar que a gente tem para hoje para a universidade é muito outro. Por exemplo, quando a gente vai na fila do RU, porque eu também enfrento a fila do RU, né? Quando eu vejo que aquilo ali tem que ter uma solução para aquele espaço, a gente já pensa numa solução. Vamos descentralizar a oferta de alimentação. A gente deixa uma unidade aqui e deixa uma unidade lá naquela área que tem mais os custos das agrárias. A gente vai dar uma condição melhor para toda a nossa comunidade. Né? Uma condição melhor de se alimentar, não precisar ficar naquela fila enorme. Né? Por exemplo, eu não entendo hoje por que a gente não consegue comprar o ticket de entrada num sistema rápido. Né? Então, assim, são essas coisas que é olhar para as pessoas, olhar. Então, um foco muito forte, e aí eu convido a todo mundo, né? Principalmente os estudantes, as estudantes desta casa, a irem lá, vai lá na minha bio, lá, @profa. Pode falar dos seus contatos. @profa.Maria José de Sena ou @professora.Socorro Lima e vai lá e vocês vão ver, clica lá na bio, tem o nosso programa e vê o que de maravilha tem para os estudantes desta casa, em termos de tudo, em termos de ensino, em termos de pesquisa, de extensão, de inovação, em termos de cuidados, em termos do que a gente está lá, e a gente precisa da colaboração de vocês, porque lá tem, vocês olham a proposta, mas lá tem uma chavezinha que vocês podem colaborar com a nossa proposta ainda, a gente está recebendo ainda, porque essa é uma proposta que ainda está em construção. Então, ela vem com essa roupagem, sabe, Breno? Entendi. Ela vem com esse cuidado, porque a gente hoje tem que pensar assim, o líder, o gestor público hoje, ou o gestor de qualquer organização, né? Porque a gente está lidando com pessoas. Então, vem com essa carga muito maior
de cuidado, Muita de cuidar responsabilidade. dos espaços, claro, sabe, Breno? Porque a partir do momento que você cuida das pessoas, você se responsabiliza muito mais por essas pessoas. Uhum. Então, hoje, por exemplo, vocês competem no departamento de qualidade de vida com todos os servidores na nossa casa. Porque o departamento de qualidade de vida, ele cuida ele tem duas políticas, ele tem uma política, que é a política de saúde e segurança do trabalhador, e ele tem um sistema para dar conta, que é o sistema também de saúde, né, do trabalhador. Então, é o sistema integrado. Então, Você pode explicar um pouquinho qual seria essa diferença para os ouvintes? Então, nós temos uma política de saúde. Dentro de todos os órgãos públicos tem essa política de saúde. Tá. Tem uma política, né, que trata da saúde e segurança do trabalho, né? É assistência de saúde e segurança do trabalho, que é o PAS, que é uma política nacional, né? E tem também o CIAS, que é o sistema, né, integrado de saúde do servidor. Mas nesse sistema, veja, nesse mesmo ambiente, a gente entra com o apoio à saúde do educando ou do estudante, né? Então, assim, é um departamento que termina que não consegue, porque eles têm que ter muito braço, porque eles tomam conta da gente na hora que a gente chega na universidade, até a hora que a gente morre, né? Porque quando morre tem a parte toda dos descendentes que ficam, das pessoas, né? Que ficam ali, né? como é descendente mesmo de quem como foi, né? um filho distante dessa casa. Pronto. E aí, mas traz, porque passa a ser uma pessoa que vai ser afetado por essa casa? Não é. É assim. Agora fugiu da minha mente. Não. A gente... Quando a gente é para o servidor público, a gente deixa um filho, ele passa a ser também assistido, porque ele vai ser dependente. Passou pela minha cabeça agora. Aí você ainda fica o dependente. Então, assim, ele cuida da gente o tempo inteiro ali, né? E passa por muitos fatores. Então, o que a gente propõe, né, nessa nova roupagem de gestão? Uma unidade de saúde para o estudante. Entendi. Ele vai sair daquele bojo, né? Da competição, vamos dizer assim, para ficar... Por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu e a gente pesquisou para fazer isso. Então, várias universidades já fazem isso. Né? A assistência ao estudante, né? Ela está fora desse bojo, que é um bojo muito complexo. Entendi. Né? Então, assim, são esses pontos que a gente precisa parar, Breno, sabe? E sem, logicamente, né? Sem descuidar da inovação tecnológica, do empreendedorismo. Isso é massa, isso é bom, porque a gente precisa. Não é possível que a gente vá no século, né, dos ponto 4 ao ponto 5, né, se esquecer disso, porque isso aí faz parte da formação também, são oportunidades, e a gente nós estamos na universidade, e a universidade, ela forma intelecto, aqui que saem as grandes ideias, é aqui que a gente, né, as grandes pesquisas, e a gente precisa estar também aliados nas parcerias público-privadas, aliados com a sociedade, com os movimentos sociais. A universidade é isso. A universidade tem que estar viva fora dos A universidade tem que produzir para a sociedade. Produzir para a sociedade, sabe? Eu digo sempre isso. Eu digo, nós temos, quem sustenta a gente é a sociedade. Então, elas precisam dessas respostas. A sociedade precisa dessas respostas. Então, é por aí, sabe, Breno? Foi bom você ter citado em um momento da sua fala as outras unidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus planos para as outras unidades. Para o UACS, para Belo Jardim, a gente falou muito sobre a sede, né, que é onde a gente está, onde a gente grava o Consumo Cast. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu plano de atuação dentro dessas unidades. Pronto, então, quando eu falo nessa questão de espaços, nessa questão de valores, isso está para a universidade, né? Para a universidade. Mas que bom que você falou nas unidades, né? A Maria José de Sena, que está aqui conversando com você, foi aquela mesma Maria José de Sena lá de 2004, né, que era proreitora de ensino e coordenou todo esse projeto de expansão e interiorização da Rural de Pernambuco. Né? A Rural era só aqui, a gente tinha as estações experimentais fora daqui, nós sempre estivemos descentralizados. Entendi. Né? A gente estava em Serra Talhada, a gente estava em Bimirim, Parnamirim, né, em Itapacurá, né, lá em São Lourenço, a gente sempre esteve, né, descentralizada no estado como um todo. Entendi. Mas não em forma de unidade formadora, a gente estava em forma de estações experimentais de pesquisa. Né? Então a gente chega em 2004
E a gente tem a oportunidade, né, por uma decisão de um presidente que valoriza a educação, né, que graças a Deus voltou. Eu digo sempre, ele voltou, eu também vou voltar, né, para a gente trabalhar junto. Então, assim, esse líder, é que eu digo, né, é um líder, um líder de visão. Então, ali naquele momento, por ter sido suprimido de uma condição de estudo, ele disse, não, vou investir na educação. E aí, as instituições de ensino, as universidades, elas tiveram, e os Cefetes à época, os Cefetes tiveram a oportunidade de se transformar em institutos, né, federais, e as universidades tiveram a oportunidade de se expandir pelo Brasil como um todo. Então, a Rural de Pernambuco, ela foi pioneira no Brasil ela foi pioneira, né? Então, eu fazia a coordenação desse projeto, né? Esse processo de expansão. Então, com um ano que a gente tinha assumido essa coordenação de expandir a instituição, a gente estava inaugurando a primeira unidade desse programa de expansão do governo federal. Estávamos lá em Garanhuns já inaugurando a UAG, na época, e em 2006 a gente já inaugurou a UAST. Então, tudo que a gente falou aqui, ele se expande para as unidades também. A gente temos dois desafios grandes, né? Temos dois desafios grandes, que é o ABJ e a UACSA. São duas unidades que ainda não estão, né, com suas estruturas concluídas. O ABJ nós nem começamos ainda, né? E a UACSA tem uma estrutura já com 59% da sua área construída e que, por problemas de abandono da empresa que estava licitada, aquela coisa toda que é uma coisa bem burocrática, eu não vou mexer aqui vocês nessas histórias, a obra foi parada por conta disso, né? Infelizmente, enfim, foi todo um processo. E tem a conclusão, né? Esse é um desafio grande, nós precisamos concluir aquele campus e começar o ABJ, começar a unidade de Belo Jardim, né? Iniciar, né, as estruturas de Belo Jardim. Então, esses são dois desafios, né? Tá. Enquanto isso não acontece, né, porque isso não é de uma hora para outra, a gente tem 4 anos para poder deixar essas unidades em uma outra condição, né, de habitação e tudo, e já habitada, a gente precisa ver como que nós vamos administrar agora, nesse momento, até as coisas acontecerem, né, porque existe toda uma falta também de condições para as pessoas que estão nessas 2 unidades. Entendi. Né? Então, tudo que a gente falou aqui, Breno, é para a Rural de Pernambuco. Então, se aplica ao Colégio Dom Agostinho Icas, que é o nosso CODAI, né, que também precisa de uma atenção bastante focada e especial, né, para poder a gente dar para essas pessoas as condições realmente de ensino, pesquisa e extensão. Sua visão sobre a participação estudantil nesse processo. Como é que você vê o estudante ativo no seu mandato? Como é que você vê o estudante influenciando o seu mandato? Então, o estudante ele tem um papel fundamental na gestão de uma universidade. Né? Por quê? Porque eles têm representações nos conselhos. Né? Vocês participam diretamente da gestão. Claro. Né? Vocês participam diretamente da gestão. Vocês têm assento, né, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vocês têm assento no Conselho Universitário, que é o conselho maior da instituição, e vocês têm assento no Conselho de Curadores, que é aquele conselho que avalia as contas da instituição, avalia os seus relatórios de gestão. Né? Então, isso já é muito importante. O que eu sinto hoje, Breno, é que a gente precisa se organizar mais enquanto movimento estudantil. Eu sinto falta da volta do DCE, eu acho que vocês precisam já se organizarem para vocês terem uma representação do DCE. Ter um DCE na universidade, eu acho, assim, eu fico achando tão estranho, sabe? Porque eu sempre trabalhei, trato com DCE. Né? A gente sempre teve DCE. Depois que teve esse break da pandemia, e eu cheguei e achei tudo muito estranho, porque eu não encontrei movimento estudantil. Então, e agora eu estou conversando com os movimentos, estou conversando com os DEAs, dizendo assim, gente, ó, se organizem, para poder a gente formar o nosso diretório acadêmico. Claro. E trazer essas pessoas, a gente vai ter agora, Breno, que retomar imediatamente, seja quem for a pessoa que ganhar essas eleições, vai ter que rever e que trazer de volta a discussão da nossa Estatuinte. Estatuinte que começou, acho, lá em 2017, se não me engano, e ela não avançou muito, porque a Estatuinte é uma discussão geral. Aí sim vocês vão estar dentro realmente desse processo, porque é a hora da gente dizer assim, qual é a universidade que a gente quer para daqui 20 anos. Entendi. Né? Essa universidade que a gente tem hoje, nessa configuração departamental,
ou é uma universidade que a gente quer hoje num organograma de centro, de instituto, de escolas. A gente vai precisar trabalhar essa questão de que universidade a gente quer, né, para daqui 10, 20 anos. Né? Então, nesse contexto, vocês vão precisar estar juntos dessa discussão, mas muito fortemente. Muito fortemente. Né? Então, eu acho que vocês vão ter espaços na gestão, com certeza. Né? Nós vamos criar, e Socorro, a gente conversa muito sobre isso, nós vamos ter vários reitores por um dia, né, e reitoras por um dia, então vocês vão nos acompanhar, né, e se vai para Brasília, né, uma das viagens da Brasília, legal. A gente vai, vamos embora, o reitor da Bia, vamos embora a reitora, vamos embora ver o que é que a gente faz lá em Brasília, quais são as nossas discussões, né, vamos lá na Andif, na reunião da Andif, para vocês escutarem o que é que se discute na Andif. Eu vou trazer muito mais para dentro, né, porque é preciso, é preciso vocês entender o dia a dia de uma gestão de uma universidade como a nossa, uma universidade multicampo, uma universidade muito diversa, uma universidade que precisa ainda de muita coisa. A professora, a senhora foi 8 anos reitora, e aí não deu para fazer? Não é assim. Não é assim. Isso é um projeto de longo prazo, sabe? Você diria que é um projeto contínuo? Sim, um projeto de longo prazo, por isso que a gente tem um PDI, sabe? Por isso que a gente tem um plano, né, de desenvolvimento institucional, né, para poder a gente definir junto com a sociedade, a comunidade da instituição, as nossas prioridades em curto, médio e longo prazo. Entendi. Né? Então, isso é importante chamar a atenção, sabe, Breno? Como é que você vai fazer com que esses projetos eles cheguem nos estudantes? O que eu vejo conversando com o pessoal é que não sei se há uma desmotivação para saber sobre projetos internos, uma falta de comunicação da reitoria com os alunos, um canal central onde todo mundo consiga acessar. Eu sei que há o site da universidade, eu sei que há maneiras de você entrar em contato, mas eu não sei como a reitoria ela consegue entrar em contato com o estudante e fazer com que ele se torne muito mais ativo na sua presença. Como é que você planeja fazer isso exatamente? Então, Breno, a gente tem que ter os canais oficiais, né? Eu digo que o canal oficial da instituição não é o canal, não é o Instagram da pessoa que está lá como gestor, como gestora. A gente tem que ter essa comunicação oficial. Isso tem que ser mesmo, a comunicação tem que ser oficial. Mas, Breno, eu diria para você que não só isso, né? É chamar mesmo para discussão, é o contato, é sentar, é discutir, é dizer o que é que está se pretendendo e você poder dar sua opinião. Porque você há de convir que a gente pode até fazer uma assembleia grande e a gente conversar com todo mundo, mas a gente precisa ter pessoas que sejam os interlocutores entre a reitoria e seus pares. Sim. Né? E isso é muito, muito bom. É assim que eu digo que a gente sempre trabalhou, né? Discutindo as dificuldades. A gente teve muita dificuldade, não foram poucas, não. A gente teve dificuldade nos 2 mandatos. Né? Hoje, querem passar uma ideia de que nós não tivemos problema nos nossos 2 mandatos, que era muito dinheiro que entrava na instituição. Isso não é verdade. Nós entramos numa instituição onde o orçamento da universidade começou a cair. Tivemos o 2º mandato totalmente complicado. Nós passamos por 3 presidentes da República, Breno. Passamos por 5 ministros da educação. Foi a época de maior corte na educação. Foi tão grande o corte que, em 2019, o gabinete da reitoria se transformou num quartel-general de força e luta contra esses cortes. Foi dali que saiu um projeto de rua com os estudantes. Entendi. Com os estudantes. Foi ali que saiu. Você entrava no gabinete da reitoria, parecia uma loucura, parecia uma gráfica. Era todo mundo, era camisa, era isso, era aquilo lá, era faixa, e vamos embora para a rua. E a gente, dali surgiu um movimento maravilhoso, que foi em 2019, quando a gente foi para as ruas, né, o dia D, contra os cortes, contra o desmantelo da educação. Surgiu dessa força, você entendeu? Então, assim, é isso que eu gosto, é disso que eu acho que tem que ser, é de você chegar, é de você conversar, é de você inserir e é de você decidir juntos, sabe? Então, a gente tem esse jeito de ser, de fazer. E agora, com as experiências que nós já acumulamos esse tempo todo, e com a visão que nós estamos hoje, sabe? Eu acho que a coisa tende a ficar muito mais ativa e muito mais, vamos dizer assim, participativa. Entendi. Quanto à sua visão aos professores e funcionários, sejam terceirizados, sejam da casa, como é que você quer mostrar a sua figura, como é que você quer acolher esse pessoal na sua gestão? Então, Breno, nós temos, como eu falei para você, meu ponto fraco foi sempre as pessoas, né? Aí a gente chega aqui,
em 2004, quando assumimos a Pró-Reitoria de Ensino. Assumimos a Pró-Reitoria de Ensino numa situação bem difícil, né? A gente tinha uma Pró-Reitoria de Ensino que, bom, enfim. Mas aí eu cheguei na Pró-Reitoria de Ensino, né? Quando cheguei, nós montamos nossas equipes e a gente começou a trabalhar. E eu entendi naquele momento que a gente não via... existiam os cargos, e esses cargos não eram ocupados muito pelos técnicos, pelas técnicas. Né? Você tem ideia, a Pró-Reitoria de Ensino tem várias coordenações e não tinha técnico nessas coordenações. E aí a gente começou a perceber isso, e a gente começou a dar a esses espaços, colocar nesse espaço a presença dos técnicos e técnicos da universidade. Acho que a gente tem nós temos um intelecto, sabe, Breno, muito elevado entre os nossos técnicos. Nossos técnicos são excelentes, são competentes demais, eu brinco muito com eles, sabe? Eu descobri isso lá atrás e a gente montou um projeto de qualificação e titulação muito forte enquanto reitor. Então, eu comecei a dar esses espaços já lá na Pró-Reitoria. E na reitoria, Breno, nós tivemos uma política muito forte, sabe? Porque eu entendia que o lugar dos servidores técnicos e técnicas era em qualquer lugar que ele pudesse estar. Ele não precisava estar só sendo visto como um corpo técnico que contribuía para que a universidade pudesse ter os seus impactos lá positivos lá na frente. Não, ele precisava fazer parte dos poderes de decisão. Qual foi a partir daquele momento que nós tomamos como decisão de gestão? Abrir espaço para a qualificação dessas pessoas. Né? Então, nós investimos muito pesado, sabe? Em mestrados, em doutorados, em especialização, em graduação, certo? Então, ali, para mim, foi uma coisa belíssima que a gente fez. Né? Hoje, a gente saiu do patamar de quase nada e nós crescemos de 2020 a 2012 a 2020 em 365% de qualificação entre os nossos servidores técnicos aqui da nossa universidade. Caramba! Foi uma coisa muito linda. E aí, a partir daquele momento, o que a gente também fez? Disse, olha, gente, existem pró-reitorias que são acadêmicas, né? Existem pró-reitorias que são pró-reitorias técnicas. E tomamos uma decisão também de gestão, porque precisa ter coragem para fazer algumas coisas, sabe? Não é fácil, não. Claro. Não é fácil. Mas a gente conseguiu, nós tivemos coragem de dizer assim, não, as pró-reitorias técnicas vão ficar com os nossos técnicos e nossas técnicas. E hoje nós temos os nossos técnicos como protagonistas da gestão superior, das esferas de decisão. Então, assim, é isso que eu falo para vocês, sabe, Breno? Então, está faltando muita coisa ainda. A gente também traz uma roupagem diferente para essa área, também falando de espaços, falando de interação, né? Então, quando lá atrás a gente instituiu, por exemplo, a ginástica laboral, né? A gente já tinha essa ideia lá atrás. Então, você estava aqui, você estava trabalhando e chegava um menino da educação física, as meninas, e dizia, a gente tem que parar 10 minutinhos porque a gente vai fazer uma massagenzinha, vocês vão fazer... Gente, isso é maravilhoso, claro. Sabe? Maravilhoso. Então, assim, a gente abriu nós abrimos a nossa academia de formação, né, do pessoal, né, da educação física, do curso de educação física, e tínhamos um horário para as pessoas, a comunidade que quisesse lá fazer sua ginástica, de 6 às 8, e no horário do meio-dia e da tarde, final da tarde não largava, até um pedacinho da noite. Então, assim, a gente teve, entendeu? Então, isso, eu acho que hoje não tem que ter mais essa coisa, assim, estudante, professor, técnico, não. Hoje tem que ter, todo mundo tem que ter as mesmas condições, né, de vivência e de trabalho e de estudo, né? Eu acho que tudo isso a gente vai conseguir, porque a gente tem isso tudo planejado, a gente tem isso tudo já. Então, a roupagem hoje, né, a gestão Maria José de Sena que vem, 2024, 2028, é diferente da gestão Maria José de Sena que passou. Ela vem com aqueles princípios bem alicerçados, né, de uma instituição pública, e que tem que ser, porque, como a gente já conversou aqui, a gente tem que dar respostas à sociedade, mas ela vem hoje com um olhar muito mais aguçado, né, para as pessoas. Se ela já tinha, hoje ela vem, e a gente sabe que com isso nós vamos ter resultados muito positivos. Maria, foi ótimo o papo. Eu queria que você desse alguma consideração, seja para seguir suas redes sociais, para acompanhar seu plano. Então, gente,
peço a vocês, né, que nos acompanhem nas redes sociais, profa.Maria José de Sena. Lá vai ter, vocês vão ver o nosso programa, nossa proposta que está ainda em construção, né? Também a @professora.Maria de Socorro Lima. Essa, né, Cátia? Eu faço confusão. Maria Socorro. Professora.Socorro Lima. Pronto. Aí vai lá, acompanha a gente. E é bom vocês nos acompanharem, porque vocês estão vendo o nosso dia a dia. Né? E dali, as redes sociais contam um pouco também da nossa vida. Né? Entendi. Então, agradecer a vocês. Né? A gente agradece a sua presença. Sua agenda está muito corrida. Amei estar com vocês aqui nesse espaço. Nós né? amamos também. Que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Claro, né? esperamos que nós tenhamos atendido as suas. Eu amei. Eu ficava aqui até amanhã conversando com vocês. Então é isso, a gente vai já daqui para outra agenda, né, Breno? Mas obrigada de coração, e para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada pela escuta. Para vocês que estão nos vendo, também muito obrigada por estar nos acompanhando. E a gente está à disposição. Vamos fazer sim uma gestão para as pessoas. Vamos continuar fazendo gestão para as pessoas. Queremos agradecer a sua audição, a sua presença e siga-nos nas redes sociais, ConsumoCast para todas, seja o YouTube, seja o Spotify, seja o Instagram, para nos acompanhar em mais novos episódios. Tá certo? Até mais! Tchau, tchau!